Começando mais uma revisão aqui, diário de trade do índice dólar. E antes eu começo a falar minha análise do dia, hoje dia 20 de agosto. Peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo. Ative o sininho para receber notificação todos os dias e isso é muito importante porque tem gente que acha que eu estou sumida. Não estou sumida, estou postando vídeo todos os dias. Então ative o sininho aí para receber notificação, curta o vídeo e compartilhe com os amigos. Dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então clique embaixo no botão para se inscrever e bora lá pro gráfico. Começando então a falar do dólar, aqui em relação ao Renko, não a coloração, porque eu esqueci de também baixar o arquivo aqui atualizado, erro meu, mas eu tô olhando mais aqui em relação a Renko e médias, né, ultimamente. Então falando em relação ao dólar, que eu estou me adaptando e eu não fiz nada hoje no dólar, continuo não fazendo. Porém, na minha opinião, eu acho que teria dado oportunidades interessantes aqui nesse 37, esse bloco, né? Aqui atrás eu acho arriscado pelo gap que fez. Esse 37 teria andado alguns pontinhos, depois teria voltado. Aqui eu já não acho interessante porque tá na cara de regiões importantes que pode travar. E aí o preço ficou travado, algo que eu não vejo aqui nada legal para fazer operação. Possivelmente nós poderíamos ter algumas oportunidades de venda aqui, tá? Ambas teriam sido estopadas e aí depois o mercado acabou confirmando pra gente uma lateralidade. Então não ia valer mais a pena o risco, né, de se fazer operações nessa região aqui. Então eu ficaria de fora de qualquer região, porque realmente estava travado. Rompeu aqui, fez aqui um pullback, só que esse pullback estava na cara de região que tende a travar. E aí o movimento subiu em forma de deriva, acabou subindo, fazer o quê, né? Subiu de uma forma bem estranha, sinceramente. Não vi oportunidades depois, tá? Então, assim, eu não achei interessante o gráfico do dólar, não, foi bem feio. E aí, falando em relação ao gráfico mesmo, aqui 5 minutos, falando do macro primeiro, lembrando algumas coisas. Nós temos aqui, então, esse canal de baixa, que eu tinha atualizado, inclusive, a LT. Ontem, né, ajustado aqui para ficar mais próximo de topo. E eu tinha marcado dois caixotes, esse caixote aqui de baixo e o caixote de cima. Até comentei assim, acho meio difícil testar o caixote de cima. Pois é, testou. Então hoje o dia foi bem esticado. E o interessante é que o gap também abriu acima desse caixote de baixo e nem testou a romper para baixo, né? Então ficou exatamente entre esses dois caixotes que eu tinha marcado. Que loucura. E aqui em relação à abertura, hoje o gap foi um pouco assim, na hora que eu vi a variação, pensei, nossa, variação até esticada, 30 pontos, algo muito estranho. Mas se for olhar em relação ao gráfico, era até esperado esse movimento. Eu comentei ontem que estava fazendo um Okoi aqui, então teve esse gap, né, confirmando essa figura. Só que de fundamento, nós não tínhamos o mercado lá fora assim para agitar, tá? Então, talvez era movimento do gráfico mesmo, e aí a gente teve um movimento de alta, não só aqui, mas outros países emergentes, o dólar acabou subindo, valorizando. Só que o gráfico, pelo menos, já estava meio que avisando que a gente poderia ter um dia de correção. Só não esperava que fosse tão forte assim já o gap, né? O primeiro candle do dia já foi um candle tipo long leg doji, não é um candle legal. E aí o seguinte também foi ruim. Então a gente tem aqui duas rejeições fortes e a gente vê que o preço trabalhou exatamente dentro dela nesse tempo aqui da manhã. Tanto é que é por isso que eu falo, esperem romper primeiro a máxima, o mínimo dessa região e depois fazer um pullback, porque no meio aqui é traiçoeiro, essa região desse long leg doji. E a média 200 também estava na região, né? Então, assim, será que realmente foi um rompimento verdadeiro? Então, estava trabalhando em torno dela ainda. 9 nem tinha cruzado a VWAP direito, o movimento estava sem tendência. Tinha CLT aqui, nesse canal. O movimento acaba rompendo a máxima, faço back. Eu não acho aqui interessante esses pullbacks que fizeram. O movimento aqui, esse aqui estava longe. Esse aqui, 37, um candle que em tese é até bonito, olhando só ele, mas o tamanho dele e o movimento que estava acontecendo para trás, era de manhã, ainda horário de almoço, e estava tendo um gap entre candles. Isso é muito estranho. Fecha no preço, abrem outro, fecha no preço, abrem outro, fecha no preço, abrem outro. Fecha aqui, abrem outro, fecha aqui, abrem outro. Então, assim, isso não é interessante. Indica que o volume está um pouco estranho. Tanto é que os candles seguintes foram candles bem ruins. Candle de rejeição, com gap entre candles, subindo em forma de deriva. Foi subindo aos pouquinhos, mas bem travado aqui, um canal. Aqui depois, sinceramente, eu já não vi mais nada a ser feito. Candles de rejeição, rejeição, rejeição. Até que tem um movimento mais esticado aqui, testando exatamente essa região que eu tinha marcado dessa resistência. Respeitou aqui, se eu for marcar em relação ao candle 1 e 2 para cima, é região 100%, então travou ali no 100%. Voltou só candle de rejeição, rejeição, rejeição.
teve um volume até forte aqui, mas morreu. Fim do dia aqui, já não tinha mais o que ser feito. O movimento aqui, então, não vi oportunidades seguras. Infelizmente, bem feio. Ontem já foi melhor, o movimento da tendência, hoje já foi bem estranho. E aí, falando em relação a amanhã, aqui nós temos, então, tentativa de rompimento de novo desse canal, que eu já vou tirar daqui. Vou deixar esses caixotes aqui por enquanto que demonstra para mim certas regiões de possíveis travas. Então nós temos essa daqui de cima e a próxima só lá em cima. Eu não acho que foi uma região tão importante aqui. Não vejo assim tão relevante. Deixa eu ver em tempo gráfico maior. Não acho tão relevante assim não. Acho que aqui embaixo foi mais forte, tanto é que está respeitando junto com a média de 80. E aqui embaixo segue também importante. Nós tivemos um gap que não fechou, o ajuste que está lá embaixo. Essa correção de hoje não me assusta, até porque a VWAP mensal tá lá em cima. Então, em relação à VWAP mensal, tem mais espaço para andar de pontos aqui, 100 pontos para cima, então tem espaço. Hoje é dia 20, deixa eu ver quantos pregões. Faltam 8, então, úteis. Então, 8 pregões aí, tem tem um espaço para a gente poder se aproximar mais da VWAP mensal antes de acabar o mês. Um movimento aqui, a gente vê que meio que tá querendo, talvez, vir a formar um okoi. Nós temos aqui, então, um possível ombro, cabeça. O segundo ombro pode vir a formar ainda, tá? Nessa região desse fundo aqui. Esse caixote preto, então, ontem respeitou. O movimento acabou aqui dando uma força compradora muito forte. No macro, o movimento tá fazendo o que eu esperava. Eu acho que não ia romper esse fundo aqui de forma esticada para confirmar esse topo duplo. Então aqui é um suporte importante. O movimento de hoje aqui, então amanhã tomar muito cuidado, aqui é a região de interesse, tá? De liquidez. Vamos supor que venha romper e faça o pullback pós-rompimento. Vai ser bem interessante. Pullback pós-rompimento aqui, depois de romper essa região. Agora, se voltar a trabalhar aqui dentro, saibam que a gente vai estar operando uma região sem médias em tendência macro, né? Aqui não teve tendência, aqui rompeu, não teve tendência, testou macro, testou, mas ficou bem travado. Começou a criar uma tendência, mas anulou e voltou. Então, não é uma região tão segura de se operar aqui nesse meio, tá? Então, deixa marcar essas regiões aí de possíveis travas do preço para cima e para baixo. Aqui em relação à variação hoje, nós tivemos até um movimento bem forte de alta, expressivo. Chegou a praticamente quase 1,5 de alta, muito forte. Mas corrigiu um pouquinho, fechou o 1,30, eu ainda acho o 1,30 forte, só que ultimamente a variação tá bem forte ultimamente, né? Ultimamente, repeti 2 vezes a mesma palavra numa frase. Então, aqui o movimento tá bem volátil, variação bem forte. E aí, falando em relação ao índice, que acaba sendo o meu foco ultimamente, eu fiz aqui a operação pelo Renko. Aqui, explicando o que nós tivemos hoje, não foi por regra de coloração. Em relação a Renko aqui, médias, o que nós temos? Movimento aqui, um gapzinho que nós tivemos. Começou a cair, faz o pullback. Assim, os primeiros minutos eu não entraria, tá? Mas é um caso aqui de 9h01 da manhã, já entrar nesse pullback, eu não entraria. Acho que ainda o volume tá começando a trabalhar, então eu esperaria. Tanto é que a gente vê o volume começando a aparecer depois de 9h10, mais ou menos. E aí o movimento até chega a cair alguns pontos, volta. Aqui pode ser uma possibilidade de compra, tá? 21, não fiz a operação, acho cedo. Não fiz, eu esperei, não fiz nessa região. E aí aqui ficou muito travado, muito travado. O gráfico de candles também estava horrível. A gente via que a VWAP estava respeitando bastante, então para mim foi determinante a VWAP ser rompida. Um detalhe importante. Essa compra aqui eu acho muito perigosa porque o macro do índice está muito esticado. E eu falei, não vou caçar operações de compra, então daria mais foco em operações de venda. Tanto é que fiz a operação foi de venda hoje. O movimento aqui, quando rompeu, tanto a deriva que tinha pelos 5 minutos estava muito feia, e também aqui pelo Renko, né, a VWAP. E aí, quando rompeu a VWAP, fez esse pullback, eu entrei nesse bloco aqui, tá? Bloco de venda aqui. Entrei nessa venda, fui fazer parcial só lá embaixo. Então, carreguei esse movimento inteiro. Fui fazer parcial só lá embaixo, na região de 50% de retração, que eu vou mostrar já já. Média de 200 na região. E aí, respeitou, acabou respeitando. Não esperava que fosse voltar e acabar renovando máxima de novo. Mas aqui o movimento acabou voltando e pegou minha proteção, tá? Pegou minha proteção. Saí para almoçar. Aqui teve a possibilidade de pullback, que eu ainda acho perigoso caçar compras no macro. Evitaria.
E aqui o movimento subiu. E aí, nesse retorno que teve aqui, eu acabei fazendo venda, tá? Venda nesse candle. Tava aqui na parte da tarde. Só que eu já saí da operação porque tava demorando muito, tava muito estranho, tava tendo um volume muito expressivo aqui nesse bloco, nessa região. Eles estavam defendendo muito. E aí saí com 5 pontinhos, eu tava até ao vivo e outras pessoas também entraram. A gente saiu da operação, ainda bem, porque teria voltado e aí o movimento ficou bem travado depois, sem dar oportunidade. E aí, falando em relação ao gráfico de candles, então, cheguei a fazer 2 operações. Uma andou, a outra saiu no 0 a 0. Realmente não estava nada seguro fazer aquela operação. Falando em relação ao índice aqui, deixa eu abrir. Macro, né? Primeiro. O movimento não para de subir. Ontem acabou fechando de forma esticada, né? Fechou de forma esticada muito próximo da máxima do dia de ontem. Eu comentei que o Ibov estava muito esticado. Estava em região de praticamente terceiro canal de Keltner. Então, o Ibov está sendo mais determinante porque a rolagem de contrato atrapalhou aqui. Aqui é o terceiro canal. Então, ontem, praticamente chegando aqui, testando a região do terceiro canal, algo que não é normal. E aí, voltando para o futuro aqui. Cadê o futuro, gente? Aqui. O movimento foi um gapzinho de baixa. O primeiro candle teve muita rejeição inferior, normal. Média de 80, né? Reagindo aqui. Só que aí, assim, depois, nossa, que caos que foi isso aqui. Impossível caçar operação nesse meio. Então a VWAP estava pressionando o preço para cima, porém estava esticado para querer subir. Precisava de uma correção, então era determinante a VWAP aqui pelo menos ser rompida. Rompeu, tinha um fluxo vendedor bem forte aparecendo, liquidez aparecendo. Fiz a venda pelo Renko, porque infelizmente aqui pelo gráfico de candles não deu. O movimento começou a cair, não cair de forma esticada, não tem nada a critério de reversão aqui. Começou a fazer deriva. E aí, nessa deriva aqui, acabou testando a média 200, que é uma média muito importante durante toda essa subida aqui. E também, se eu marcar em relação à retração só de ontem, é região de 50%. Se eu marcar desse fundo aqui atrás, é região de primeiro nível. Então, assim, com o VWAP também de ontem. Então, era região possível de bloqueio bem forte. Acabei fazendo parcial aqui. E aí, eu protegi nessa região aqui dessa máxima. Opa, peraí. Não, acho que foi dessa máxima aqui ou se não foi dessa. Mas enfim, pegou minha proteção, fiquei com raiva, saí para almoçar. Estava esperando que o preço fosse respeitar aqui pelo menos essa região de 61 de retração e voltasse a cair. Não fez isso. E aí quando eu voltei aqui do almoço, eu já vi que o movimento já tinha testado praticamente a máxima aqui de ontem. Estava querendo inclusive romper até máxima histórica. Horrível. Pensar que talvez em reversão não tinha critério. A única coisa que nós tínhamos é resistência, só isso. Não tinha mais nada aqui como critério a mais para pensar em reversão. O movimento voltou de forma esticada. A venda que eu tinha feito pelo Renko foi aqui depois. Não andou, ficou segurando, respeitou a retração dessa pernada aqui, ficou um saco esse movimento. Respeitou o primeiro nível. Quando começou a voltar nesse bloco 68 aqui, eu saí num 0 a 0. E aí, fechei a tela e o movimento acabou renovando máxima de novo histórica, um pouquinho aqui e um pouquinho aqui, mas não conseguiu dar prosseguimento tão forte quanto estava nos últimos dias. Então, novamente, o índice insistindo em renovar a máxima. Tá um saco esse movimento. Só que algumas coisas interessantes estão acontecendo, né? A gente vê que a média 200 está ficando cada vez mais próximo do preço, a gente vê que os topos estão mais próximos, né, em relação à teste, tá perdendo a inclinação, sendo que lá atrás estava subindo esticado, aqui começou a fazer isso e agora tá ficando assim, então tá começando a perder a inclinação. A gente vê isso pela média 200, que estava super inclinada, depois ficou assim, e aí como tá começando a talvez ficar flat, para talvez virar para baixo. Comentei que infelizmente quando chega nessa região de Keltner do Ibov de forma esticada, não é uma correção tão linda, né? Pegar um movimento assim. Geralmente acontece ao pior, que é a lateralidade, que por enquanto está se confirmando essa lateralidade, porque 9, 20, 50, 80 não estão em tendência aqui mais. No máximo só 80, 80 não, 200. O movimento tá bem feio aqui no futuro, que inclusive eu vou ter que deixar marcado isso aqui para amanhã já. Recomendo que vocês tenham marcado esse caixote que tá com cara que vai talvez trabalhar em torno dessa região. Nós temos aqui um movimento que ainda segue esticado no Ibov. O candle do diário de hoje foi um candle que acabou renovando a máxima de ontem, só que não fechou acima da máxima de ontem, isso é importante. Um candle muito pequeno, com volume financeiro baixo aqui. Esticado, semanal esticado, amanhã é quarta-feira ainda. Semanal tá com LS ativo, ressalto que isso não é legal.
aqui a barra de ontem foi muito forte. Acho que tá assim, sobrecarregado, sabe? Tá muito estranho. Eu insisto ainda em não fazer operações de compra, infelizmente já deu. Não vou caçar operações de compra, focar mais em operações de venda, mesmo que as vendas não estejam dando tanto. E quem puxou esse bendito hoje? IFNC, setor bancário de novo puxando. Então, assim, setor bancário tá sendo o espelho do Ibov, não para de subir, fazendo os mesmos tipos de candle. Então, esse aqui é o IFNC. Infelizmente, na hora que o setor bancário começar a corrigir, vai ser a hora que o Ibov deve começar também a corrigir. Achei que fosse o dia de hoje, né? Que hoje estava começando a correção, só que acabou não sendo. Pensar em compras aqui, lembrando também que tá muito próximo de Keltner aqui em cima, então fica pressionando, né? Quando o movimento pode até subir mais. Só que quando vai chegar em Keltner, tende a ficar trabalhando em fronteira, trava aqui de uma forma bem chata. Então tomar cuidado em relação a isso, desse caixote, e que a VWAP mensal, que não é essa, porque essa aqui é do contrato novo. A VWAP mensal tá lá embaixo. Nós temos mais 8 pregões aí praticamente. Então tem muito espaço para cair, muito espaço para corrigir. O movimento de hoje, assim, horrível. Mas é um horrível com um sinal bom, né? Porque começa a indicar, talvez, será que vai começar uma correção? Porque de todos os dias para trás, hoje foi um dos piores. Hoje foi um dos piores dias aí. Movimento bem travado. De candle diário dá pra ver isso, ó. Candle diário hoje foi um candle horrível, esse aqui também. Mas vamos olhar pelo Ibov que fica mais fácil, pra não ter diferença. O de hoje foi horrível. Esse aqui foi até interessante porque tá fechando em forma de PFR. Então, de todos os candles, pra mim, até agora, de força compradora, esse é o pior de todos. Esse aqui, nessa região dessa máxima aqui, tá muito estranho. Falando em relação a alvos, né? Desse segundo ombro do Alcoy já chegou em 100%, então está travando aqui esse topo, tá difícil de passar de primeira. Nós tivemos aqui, então, hoje um movimento bem estranho nesse dia, tinha algumas ações subindo, outras caindo. No fim, a gente teve aí o IFNC realmente ajudou a puxar junto com a Vale. Os DIs futuros subiram e o dólar subiu forte, então um dia sem correlação, não teve correlação. O IFNC conseguiu puxar, mas não foi uma puxada tão boa do índice, né? Fechou positivo, mas fechou feio, uma variação bem baixa. E lá fora o mercado ajudou um pouquinho em relação a não ter caído tanto, né? Lá fora foi um candle horrível, gente, horrível. Esse candle do S&P, com volume mais baixo ainda. Cada dia que passa o volume está mais baixo. Um volume muito baixo. Deixa eu ver o Nasdaq também horrível. Dow Jones também horrível, só que o dólar lá fora caiu muito e a gente não teve esse movimento correlacionado. Países emergentes hoje acabou que o dólar valorizou. Só que detalhe, olha onde que o dólar tá chegando. Tá chegando perto da mínima de dezembro do ano passado. Então, assim, é a mínima do ano. Não teve aqui em 2024 uma mínima maior. E tá chegando perto da mínima de dezembro do ano passado. Quase, inclusive, que a mínima do ano passado todo, hein? A mínima do ano passado tá aqui embaixo, mais um pouco. Será que vai ter desvalorização de dólar no mundo mais ainda? Isso é legal, hein? Um dos motivos que eu acho que possa ter subido o dólar aqui é o ouro. Além do fato de ser gráfico, né? De precisar de uma correção. O ouro renovou máxima histórica hoje. Não tanto, mas se renovou. E aqui o mercado lá fora, no geral, foi até tranquilo. Não foi, assim, uma coisa meio absurda, não. Meio tranquilo mesmo. Inclusive, se for olhar em relação o Ibov aqui subiu levemente, mas o dólar subiu muito. E aí, se for dolarizar, nós tivemos uma queda no EWZ. E lembrando que o EWZ Ibov dolarizado está em região de LT, que eu acho que vai respeitar. E se respeitar, vai ter um fluxo maior, talvez, de correção, vendedor. Deixa eu ver. O VIX hoje ficou positivo. Chegou a ficar quase 8% mais ou menos. Isso aqui é até normal, porque graficamente caiu muito esticado, precisa de uma correção. Mas estranho, né? VIX subiu, o ouro subiu e o dólar caiu bastante. Bastante, tá caindo muito nesses últimos 3 dias. Olha essas barras aqui, muita coisa. E aí, deixa eu ver o que mais aqui. As magníficas hoje não ajudaram, Nvidia não ajudou, mas o mercado bem tranquilo no geral. A semana não tem muita coisa programada. O foco, pelo menos, é quinta-feira com Jerome Powell falando no evento de Jackson Hole. Acho que fala assim. Agora tô até esquecendo como é que fala. Hoje não teve nada. E amanhã também, aqui confirmando, vai ser um dia bem tranquilo. Estoque de petróleo não é de movimentar, então sem nada aqui. A parte da tarde tem a ata do FONC, mas 3 horas da tarde só.
Mas de notícia programada, super de boa o dia aqui. Um comentário importante que a gente já tá vendo há alguns dias, né? A Morgan no índice não tá parando de comprar já tem um bom tempo. Ela vem primeiro, depois tem Citigroup, a Ágora, né? Que antes era a Bradesco, no caso. A JP Morgan, e na ponta da venda, dando possivelmente a liquidez, aqui temos a XP. A resposta de 1 milhão, qual que tá dando liquidez? XP, óbvio. Itaú, Ativa e BTG. E segue ainda comprador, só que cuidado, já está em topo de movimento, até esticado. Aqui pensar em compra é comprar topo. Então tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Outra coisa interessante, que o volume nessa região, a gente vê nos 5 minutos que está começando a travar nesses topos aqui, ó. E o volume que teve nesses topos é muito maior que o volume que teve do início da tendência. Então pode ser indicação de possível topo, tá? A gente teve essa indicação aqui atrás. Espera aí, deixa eu desenhar. Aqui. Teve aqui ontem. Na verdade, acho que foi hoje mais cedo. E aqui agora nessa região. Então, são regiões muito próximas. Onde que tá travando bastante. Tudo indica que eles estão possivelmente distribuindo lotes, tá? Possivelmente distribuindo lote aqui. A questão é se vai corrigir de uma forma bonita ou se vai ser uma possível reacumulação para voltar a subir. Isso eu não quero de jeito nenhum. Então, indicação de possível topo, espero que sim. A questão desse dólar, ficar atento, porque se o dólar chegar na mínima de dezembro do ano passado, sei que vai ser não, hein? Vai ser um movimento interessante. Então tá faltando um pouco. Olhando aqui graficamente de novo, tá chegando bem próximo para quem trabalha com a questão de importação, exportação, essas coisas. Importante, próximo desse fundo aqui, ó. E esse fundo teve uma defesa compradora muito forte. Então tá chegando muito perto. Muito, muito perto mesmo. Mas fora isso, um dia até bem travado no geral, tá? Bem travado, com poucas oportunidades. E vamos ver como é que vai ser amanhã. Não tô criando muita expectativa também, não. Enquanto esse índice não parar de subir, eu vou ficar bem frustrada com movimentos que fica continuando subir. Tô cansada desse movimento de alta já.